Olá, hoje eu tenho uma alegria imensa de ter comigo na mesa, nessa mesa da presença, essa amiga linda que foi meu presente de aniversário. Hoje a gente vai contar essa história para vocês. Seja bem-vinda, Ana Nóbrega, essa voz mais linda do Brasil. Sinto muito, mas eu tenho que revelar minhas A preferências. pessoa tá arrumando confusão, gente. Seja bem-vinda, amiga. A realização de um sonho ter você aqui nessa nova fase da minha vida. Pri, a honra é toda minha, a alegria é toda minha, a gratidão toda minha. Ontem a gente estava em outra mesa. Sim. E ali em oração a gente reforçou, a gente falou sobre isso, do quanto nós amamos você, amamos a sua família, do quanto nós aprendemos tanto com vocês. Então, sempre, 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 para mim vai ser uma alegria, eu creio nisso. Aprender com você, te ouvir, né? Vai ser sempre um prazer muito grande. Uau, me deixou até emocionada, sem palavras. Ela é sempre assim, É a tá, gente? verdade, né, gente? Tem que falar a verdade, então. Então vamos falar, né? Mas começando por essa história do presente de aniversário, que eu gosto muito de contar esse testemunho, porque nele, pra mim, tá embrulhado ali honra, recompensa, cuidado, amizade, amor de Deus. E eu quero contar mais uma vez essa história pra vocês. É boa, gente, é boa. Maridos, eu sei que a mulherada tá aí, mas maridos, prestem atenção. Às vezes as pessoas perguntam, você é amiga da Ana porque ela é cearense? Eu falei, eu vou te contar essa história, eu vou contar essa história direitinho. Como a amizade começou, né? É verdade. Uma amizade pode começar de diversas formas, e a nossa foi de uma forma muito interessante. Verdade, bem inesperada. Eu lembro que naquele ano eu fazia 30 anos e, claro, depois daquele ano eu continuei fazendo 30 anos, todos os anos. Você que tá fazendo conta, para de fazer conta. E eu disse, e naquele ano foi um ano muito difícil na minha vida, ali, na do Diego. A gente passou por uma tribulação, assim, era o ano que eu mais esperava ali, porque eu esperei muito que esses 30 anos chegassem. Era uma data, assim, que ardia no meu coração que acontecesse. E eu lembro que eu ouvia muito o seu DVD na época ali no meu carro. E eu ouvia suas canções e elas acalmavam o meu coração ali naquele momento. Até preciso segurar um pouco a emoção para contar, lembrando daquele momento. E várias vezes eu dizia assim, Diego, traz a Ana para cantar no meu aniversário, traz ela para cantar essas canções que significam tanto para mim. E eu lembro, amiga, que ele dizia assim, você tá ficando louca. Como é que eu vou trazer a Ana Nóbrega? Eu vou ter que pagar passagem, cachê e banda. E como é que eu vou fazer uma festa para você assim? Nesse momento tão difícil, no momento mais difícil, você quer um presente desses, né? E eu imagino ali o quanto ele ficou angustiado tentando achar uma forma de resolver De realizar aquilo. o seu desejo. É verdade. Mas eu desejava aquilo porque a sua voz acalmava o meu coração e era como se eu, naquele dia, eu levantasse um altar para Deus e dissesse assim, Deus, tudo que eu tenho de mais precioso é a tua presença, nada mais me importa, né? Uau. E, amiga, eu lembro que o ano passou, né? O ano foi passando e, para minha surpresa, naquele ano, você foi convidada ali para ministrar numa conferência de mulheres, onde eu estava servindo ali na sala. Quando você entrou na sala e o André Vitor, né, nosso amigo em comum, entrou ali com você e começou a conversar, eu disse, Diego, pronto, a Ana tá aqui, agora você só precisa fazer o convite para ela. Você só precisa fazer o convite, era no mesmo mês do aniversário. E ele disse, agora pronto, agora você ficou louca de vez, né? E lembro que ali ele entendeu que o André era próximo de você e chegou pro André e disse, André, o sonho da Priscila é esse. E ele falou, vamos falar com ela, né? E lembro depois, né? Porque eu só soube depois da surpresa, o Diego me contando, amor, o seu aniversário era o único dia que a Ana tinha disponível. Uma igreja já ia lhe trazer, né? Já ia lhe levar para Fortaleza. Você já ia ficar uns dias de férias ali com a família e você abriu mão ali de um dia Isso de férias mesmo. para louvar no meu aniversário. Quando Graças a Deus, graças a Deus. Quando eu entrei ali no salão,
o Diego arrumou um jeito de me esconder ali, depois me levar lá pra dentro do salão e que eu ouvi aquele louvor que acalmou meu coração durante tantos dias. E era você mesmo, Uau. de carne e osso, né? Presencialmente, né? Louvando aquilo, foi tipo Deus dizendo assim, filha, eu tô contigo, eis que tudo se fez novo, vou Sim. mudar todas as coisas. E a partir dali a gente começou essa aliança. Muito Verdade. obrigada por ter aceitado esse convite. E agora você se tornou o meu presente. Uau. Porque eu lembro também que você chegou na minha vida também num momento muito difícil, né? No momento de traição, né, de amizades, Sim. no momento onde todo o contexto que eu estava vivendo me fazia desacreditar das pessoas, desacreditar das amigas, né? Foi um golpe muito duro que eu levei da vida. E você também se tornou esse presente, Essa né? parte eu nem sabia, viu? Pois é. Estamos revelando segredos aqui. Exatamente. Acho que a beleza dos podcasts, né, nesse momento em que, nesse advento todo, é isso, é a gente poder trazer coisas que nunca havíamos dito para ninguém, né? Então, você também entrou na minha vida num momento muito pontual, num momento muito especial, né? Mas falando do seu momento, eu quero assim, falar mais sobre aquele dia. A gente realmente soube dessa história, né? O André Vitor nos compartilhou o desejo do Diego. E, assim, eu acho lindo. Eu acho lindo, 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 lindo quando eu vejo um marido se esforçando, sabe, para realizar o desejo da esposa, dos filhos. Eu achei linda a iniciativa do Diego. Amei de coração. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por esse homem, primeiro por ele, sabe? Porque eu louvei a atitude dele. Eu acho que, por mais que houvesse uma insistência sua, mas ele teve um coração também. A gente sabe que ele tem um coração sensível, que se dispõe, um coração sensível, né? E um coração também que, dentro das possibilidades dele, se dispôs a realizar esse desejo, a te agradar, né? Amém. Então, foi muito bom esse primeiro contato com o Diego. E ali, naquele momento de homenagem, né, de gratidão pela sua vida, poder conhecer tantas pessoas, rever pessoas, amigos de longas datas ali em Fortaleza, né? E poder te proporcionar esse momento. Eu acho que, imagina o que eu poderia ter perdido, né, se eu não tivesse aceitado, né? Às vezes, grandes presentes estão disfarçados, né, em oportunidades assim. É verdade. Então, ali eu me lembro muito, muito de ver você entrando, de ver a tua emoção, sabe? De ver as lágrimas, a surpresa. E os teus amigos ali também tão impactados com tudo aquilo. Foi uma noite inesquecível e a gente mal sabia. O que estava por vir, né? Exatamente. Sabe, Pri, uma coisa que eu me lembro é que existe, né, um ditado que a gente fala muito, que nós atraímos aquele que nós honramos, né? Sim. E eu fico, assim, eu tinha um preconceito com essa frase, assim, eu sou uma pessoa muito desconfiada, né? E cada vez mais eu tenho descoberto o porquê, né? Todo o nosso comportamento tem uma razão, tem um porquê, tem uma história por trás. Então, tudo que eu ouço, né, as pessoas com que eu me encontro, eu estou sempre analisando, eu estou tentando mudar isso, né? Eu estou aqui sendo bem vulnerável, estou tentando transformar esse meu comportamento, dar mais crédito, né? Eu acho que Jesus faria isso, né? Ele sempre queria agregar, ele sempre queria aproximar. E quando eu ouvia essa frase, eu ficava assim, né, será que é isso? Será que é real, né? E eu pude perceber que é verdade. Porque eu me lembro que as pessoas que hoje, né, com as quais eu convivo, que eu sempre honrei, que eu sempre amei, antes de andar com elas, antes de dar a mão, de sentar na mesa com essas pessoas, de longe eu as honrei. Eu admirava de longe, né? E eu ouvia as canções, eu via os DVDs, eu via pela internet, eu seguia nas redes sociais, e uau, é isso! E eu admirava, eu honrava, eu orava por essas pessoas, e agora eu me vejo sentada à mesa com elas. Uau. Então eu posso dizer, de fato, que aquilo que a gente honra, né? A unção que a gente honra,
a gente atrai. Isso, há uma recompensa na honra muito real. Nesse testemunho, eu enxergo muito isso e enxergo também que Deus ali, né, enquanto eu estava passando aquele vale, e escolheu você como instrumento no seu propósito para me abençoar, para me acalmar, para dizer, filha, eu tô contigo e lá na frente eu tenho algo muito mais valioso para te entregar. Sim. Se você honrar essa atmosfera aqui, se você for com a intenção boa no seu coração. E eu enxergo que aquele sonho de Deus já tinha nascido no coração de Deus e ele simplesmente colocou ali o desejo no meu coração e eu pude usufruir dessa alegria por ter realmente me disposto ali a ouvir Deus. E exatamente. Que lindo que o seu propósito foi o instrumento de Deus para nos conectar, para nos aliançar e hoje nós temos uma verdadeira aliança. Temos. Isso aquece meu coração. Ai, olha, realmente nós temos essa aliança. E eu queria aproveitar esse momento aqui e encorajar você, né, que está nos assistindo, nos ouvindo, a acreditar também, né, nos seus sonhos. Primeiro, sondar se é uma idolatria, porque às vezes existe o que é honra, o que é bajulação, Isso. o que é idolatria, né? Eu acho que a idolatria, realmente a gente precisa vigiar, precisa haver o cuidado, né? Bajulação também, você precisa deixar o Espírito Santo de Deus sondar o seu coração, você precisa perceber as suas motivações, né? Mas aquilo que é honra, né? Tem pessoas que se aproximam de mim e eu vejo claramente que é apenas uma bajulação. Apenas interesse ali, né? Com o tempo, nós vamos, com o amadurecimento, a gente vai percebendo as motivações, né? Também percebo que é pura idolatria, que a pessoa, ela criou uma imagem, criou uma heroína, um endeusamento, e essa relação não é saudável, isso assusta, né? Às vezes o que te separa dessas pessoas que você tanto admira é exatamente esse endeusamento, isso assusta, isso repele, isso expulsa, né, da presença. Então busque, né, essa motivação correta. Eu estou falando aqui como uma pessoa que viu na Priscila, né, essa motivação correta de não bajulação, de não idolatria, mas de honra. Uau. E isso nos ligou, isso nos atraiu, né? Então, pensa hoje, quais são as pessoas com quem você gostaria de sentar à mesa, né? Talvez distante. Ai, Ana, não, é muito distante. Aquela pessoa está em outro país, aquela pessoa está em outra atmosfera, aquela pessoa está tão distante de mim, é outra classe social. Gente, com Deus não tem isso. É verdade. Nós participamos de um reino, nós somos de um reino, né? Somos filhos, reis, sacerdotes, né? E nesse reino não tem distância, não tem classe social, não tem barreira. Se você tiver um coração, uma motivação correta, um coração limpo, puro diante do Senhor, não tenha dúvida, sabe, que você pode sim se assentar à mesa com príncipes, com reis, com sacerdotes, tanto quanto você, para aprender com eles e para ensinar também, porque hoje eu quem aprendo com a Priscila. Ai. Que responsabilidade, viu? Que responsabilidade, é verdade, minha amiga. De todo coração, na sua maternidade, né? Na forma como você lida com o seu matrimônio, com o casamento. E as suas debilidades, né? Quantas vezes você é tão vulnerável, você fala tanto dos processos pelos quais passou e passa. Então, não estou falando aqui de perfeição. É isso. É vida real. Vida real. E isso ensina, Amém. sabe? Isso ensina demais. E a sua humildade, o seu coração disponível, generoso, sempre ali com tanto amor, com tanta hospitalidade. Graças a Deus. Nos une ainda mais. E é incrível ver como Jesus brilha na sua vida de maneira suave e ao mesmo tempo poderosa. Amém. É como ali, ao mesmo tempo, essa brisa que chega e acalenta e traz nutrição e traz conforto, mas ao mesmo tempo é esse furacão que tira as coisas de lugar, que vem e que transforma tudo. E eu posso ver e celebrar cada conquista do seu ministério, das pessoas que são alcançadas.
E eu me alegro muito e, se Deus quiser, a gente está sonhando em ser vizinhas, mas Sim. isso são cenas do próximo capítulo. Sim, vizinhas, e a gente tem alinhado projetos, visões, Isso. né, os nossos maridos, gente, eu sempre, quando eu conheci o Diego, né, eu sempre disse, o Devaldo, né, precisa andar com o Diego. Ele é o amigo também que Devaldo precisa, né? Eu sei que Devaldo tem tantos amigos, mas eu vi no Diego alguém também que tinha tanto para somar. Uau. Então, que alegria saber que foi por essa nossa conexão que hoje os nossos maridos são amigos, né? E sonham juntos e se gostam. Meu marido tem um carinho tão grande pelo Diego. Os dois. Uma coisa que eu sonhei e uma coisa que hoje a gente vive. E é leve, natural e sem pressão. Uma coisa que Deus fez tempo. por causa da honra. É verdade. A honra abre portas, né? A honra abre caminhos, abre possibilidades, né? A honra é uma coisa impressionante, né? Que fala tanto de si mesmo. Honra não é por quem o outro é. Eu não honro porque o outro me dá. Eu não honro pelo que o outro me faz, né? Eu não honro pelo que a pessoa significa, pelo que ela faz ou pelo que ela deixa de fazer. Eu honro. Você me honrou porque você é uma mulher de honra. Uau. Porque você é uma mulher de honra. Uau. Por isso você honra as pessoas. A honra está dentro de você. A honra precisa estar dentro de nós. Quando a palavra fala, quando lá no Decálogo, né, nos 10 mandamentos, o Senhor Deus estabelece: honra o teu pai e a tua mãe. E aí o primeiro mandamento com promessa, né, para que te vás bem e para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Isso é o próprio Deus gerando algo tão forte, tão poderoso dentro de nós. E ele está dizendo: honra o teu pai, mesmo quando ele te abandonar. Honra o teu pai, ainda que ele se separe da tua mãe, e ainda que ele vá por caminhos e que não lembre mais de você. Honra a tua mãe, ainda que ela tenha confessado um desejo de ter querido te abortar, desejado desistir dessa gestação. Continua honrando o marido que um dia adulterou, continua honrando um dia a amiga que te passou para trás, o sócio que um dia te fez mal, te causou mal, te trapaceou. A honra fala de si. Não é? A gente vai permanecer honrando, porque honra não é sobre o outro. É sobre nós. É sobre quem somos. É como a lente que os nossos olhos estão, através da qual a gente está enxergando. Exatamente. E ao mesmo tempo, amiga, eu entendo que a honra carrega esse espírito de vida. Que onde ali a gente honra, é como se nascesse, florescesse, frutificasse, transformasse ali todo aquele ambiente ao nosso redor. Exatamente. E realmente é um princípio poderoso. Poderoso, porque... Uau, exatamente isso que você falou é tão forte, né? Com essa honra que está dentro de nós e que realmente transforma, floresce, cura, a gente pode recuperar pessoas. Sim. Né? A gente pode fazer com que as pessoas, no mundo em que o demonstrar ser, o aparentar ser, sabe, é tão mais valorizado. Essa coisa de honrar a pessoa simplesmente pelo que ela é, sabe, se ela falhou, a relação de um pai e filho, né? Se o filho falhou, o pai vai continuar honrando e amando porque ele é filho, ponto final, incondicionalmente. E isso faz com que o filho perceba esse amor de uma forma tão grande. E tem a possibilidade de mudar. Exatamente. Qualquer comportamento, qualquer falha, qualquer desvio de caráter, né? Eu fico pensando na amizade de Davi e Jonatas, né? E como, para quem, talvez você está aqui, você não tem um conhecimento bíblico tão aprofundado, mas eu quero contextualizar você, eu quero que você entre nessa história com a gente, né? Havia o primeiro rei de Israel, chama Saul, e ele foi ungido por Deus, escolhido por Deus, mas ele começou muito bem a carreira e daqui a pouco ele se perdeu totalmente do Senhor. Ele começou a fazer as coisas de forma independente, sem mais consultar a Deus, fazer coisas que Deus não havia dito para ele fazer. Ele tomou um caminho completamente equivocado, se perdeu totalmente no propósito, na visão, na missão. E aí Deus então diz: Saul, eu te rejeito como rei de Israel e agora eu vou ungir o Davi.
né? Davi não era descendente de Saul. Sim. Ele não era filho, ele não era um descendente legítimo, né? E a Bíblia fala de que quantas vezes Saul quis matar Davi, né? Quanto a inveja e tudo aquilo tomou o coração de Saul de uma forma tão terrível que agora Saul porque queria perseguir a Davi e fez isso com todas as suas forças. E aonde eu gostaria de chegar, né? Primeiro ponto, que Davi teve inúmeras oportunidades de matar Saul. Era apenas uma decisão ali. Era só querer, ele estava com a arma na mão, com a oportunidade, o momento certo, mas Davi, que era um cara de honra, ele disse, eu não posso tocar no ungido do Senhor, não é? É isso. Honra, falando de si. A honra está em mim. Eu honro, Deus ungiu. Eu não posso tocar nessa pessoa. Ainda que ele tenha me feito mal, ainda que ele tenha errado comigo, ainda que ele deseje, ainda que talvez eu esteja arriscando a minha própria vida em adiar essa morte. Eu não posso fazer isso, eu não posso tocar num homem que foi ungido, num governo que foi estabelecido pelo próprio Deus. E a Bíblia fala que Davi e Jonatas, Jonatas era o filho de Saul, um dos filhos de Saul, eles desenvolveram uma amizade tão forte, tão poderosa, né? Que é uma das amizades mais lindas que você vai encontrar em toda a Bíblia. E outro cara de honra, Jonatas. Porque Jonatas era o filho legítimo de Saul. E por legitimidade, Jonatas tinha todo o direito ao reino de Israel, a herança. Ele era o único, ele era o legítimo, é o herdeiro. Mas por também ser um homem de honra, ele também nunca quis, passar por cima de Davi, porque agora Jonatas dizia, eu não posso também tocar e roubar, não é? E usurpar aquilo que não me foi dado por Deus. Sim. Eu posso ter no reino natural, toda a legitimidade, mas por entender que o que funciona é o jeito de Deus, o que vale é a palavra de Deus, a vontade que Deus estabeleceu, eu também não posso tocar no ungido do Senhor, né? Então, tá aí, 2 homens de honra falando que tiveram a oportunidade, né? Todo o cenário pronto para usurpar, mas em nenhum momento, porque a honra estava dentro deles. Eles são homens de honra. Eu enxergo muito nessa história toda que eles tinham ali, mesmo que o Espírito Santo não tenha vindo ainda na Terra, não tenha vindo ali oficialmente. Na plenitude. Isso ali como foi declarado quando Jesus veio. Mas eu entendo que eles já carregavam ali princípios que agradavam o coração de Deus, porque Davi honra era teu pai e tua mãe. É isso. Honra o teu pai e tua mãe. Teu pai e tua mãe pode ser teu irmão, um colega, um professor, um líder, um patrão. Pessoas que passaram ali na sua vida e te fizeram mal. Sim, pessoas que exercem liderança e a quem nós devemos honra, governos, autoridades. Exatamente. Acredito muito nessa verdade mesmo. Não é? E, amiga, a Ana é idealizadora da Conferência Esperança. E que tema forte, e que palavra forte. E todas as vezes que eu leio ali ou na Bíblia ou em algum livro essa palavra, amiga, eu lembro do verbo esperançar. E você explicando e falando sobre esse termo. Mas conta pra gente como foi idealizar esse projeto, como que isso surgiu no seu coração, como que foi a clareza desse entendimento de algo tão poderoso que a gente precisa tanto no nosso dia a dia. Bom, é sempre uma alegria muito grande falar desse tema. É sempre atual, né? Desde sempre, para sempre, falar de esperança e conjugar e viver o verbo esperançar, acho que vai estar tão atual, não é? E a gente se conheceu num contexto, você falou que teve uma música minha que marcou a sua vida, que foi Teu Amor, né? Sim. E como é que... Vou cantar um pedacinho aqui, para poder falar de esperança, né? Ela fala... Teu amor curou a minha dor depois que eu te conheci. Tudo em mim mudou, da morte para a vida,
da dor para a alegria. Senti a minha vida era tão vazia. E hoje achei razão para o meu viver. Sem ti, não, de ti, não. Até esqueci a letra. Vou me perder. Olha, é amiga mesmo, viu, gente? Vou me perder. Mas Teu Amor é uma música que fala muito disso. Porque toda essa visão da Conferência Esperança, ela vem de uma espera. Ela vem de algo que ainda não aconteceu. Ela vem de processos, né, dolorosos que eu tenho buscado superar. E até lá eu vou perceber esse amor de Deus me curando, né? A morte se tornando em vida, a dor em alegria. Então, se essa música marcou você, pode ter certeza que ela nasceu de momentos de muita dor, de muita lágrima, sabe? De muitos porquês. Deus, por quê? Mas também da consciência, né, dessa verdade que é de que o amor de Deus lança fora o verdadeiro amor, lança fora todo o medo, né? Amém. E se você não me conhece, você está chegando aqui, né, no podcast, assim, e não me conhece, mas eu tenho uma história de muitos anos, né, de esperar pela maternidade. Tenho muitos filhos espirituais, né, muitos livro, canções. A conferência é um fruto desse processo, né? Mas os filhos naturais ainda não chegaram. E a Conferência Esperança nasceu de muitas palavras proféticas, né? De muitas pessoas dizendo. Eu lembro da Lisa Bivi, amiga, olha! Uau. Lisa Bivi, uma das maiores autoras, né? No mundo inteiro, profetizando sobre mim numa conferência global, lá em Brasília. E ela é conhecida como mãe espiritual, ela carrega essa bandeira. Ela tem uma Olha obra só. falando sobre Uau. isso, não é? E também da Havila Cunningham, que também estava nessa conferência. Poderosa. E elas ambas profetizaram. Eu vejo você cantando sobre muitas mulheres, né, compartilhando suas histórias e curando muitas mulheres. E em Israel também estive num momento muito marcante. Ali Deus falou comigo: você vai levar esperança a muitas mulheres. E assim nasceu a conferência. Eu acho que a gente devia focar mais no para quê. Em cada processo doloroso da vida, sabe? Sair um pouco dos porquês, por que comigo, dessa posição de vitimização e buscar entender, Deus, o que é que o Senhor quer, né? Para que tudo isso? Eu quero entender o propósito, porque eu quero cumprir esse propósito. Eu sei que o Senhor não está se vingando de mim, não está me punindo por algo. Porque ela fez isso no passado, agora eu vou deixá-la esperando. Não, é tudo porque o Senhor quer. Em nossas dores, né? Você tem um processo diferente do meu, não é? Mas em nossas dores, Deus quer gerar empatia, Deus quer gerar em nós identificação. Por que Jesus Cristo é o sumo sacerdote que pode se identificar com cada um de nós? Porque ele desceu. É isso. Porque ele não está falando, ele fala de coisas que não fala de coisas que não viveu. Ele fala de coisas, quando ele diz, não tenham medo, quando ele fala... lancem sobre o Senhor toda a ansiedade de vocês, sabe? Quando a palavra fala, alegrem-se, ainda que eu esteja na prisão, vivendo, ainda que eu esteja em cadeias, é porque é um Deus que desceu, que sofreu, que passou fome, que passou frio, que foi abandonado, que foi rejeitado, que foi traído, que foi caluniado, que foi mal compreendido. O livro de Hebreus fala, nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, né? Então, a gente fala tanto, Deus, eu quero ser como o Senhor. Pronto! Quando ele nos permite passar por esses processos, ele está dizendo, filha, eu vou te permitir passar por um deserto, porque não há como você falar a viciado se você nunca experimentou o vício. É hipocrisia. Sim. Não tem terapia, eu ouso aqui dizer, sinto muito, mas eu quero... Eu ouso dizer, é hipocrisia. A gente não vai ter a mesma empatia, a gente não vai ter o mesmo coração, a mesma compaixão. A experiência.
A autoridade. Não tem como você falar a um depressivo se você nunca conheceu depressão. Não há como você falar a um canceroso se você nunca conheceu um câncer. A gente pode até ter as palavras mais bonitas, a gente pode até chorar, a gente pode até demonstrar compaixão. Sim, é possível, porque o Espírito Santo, o fruto do Espírito é amor, e o amor causa isso. Mas, gente, a identificação que hoje eu tenho de falar com mulheres que esperam pelos filhos naturais é total. Com certeza. Por isso que a autoridade, né? Uma amiga minha, Diana Luna, que é uma mulher de Deus também, incrível, que eu admiro demais, ela sempre fala, o processo confere autoridade. É isso. Então, hoje eu tenho autoridade para falar a essas mulheres, né? E é isso que eu tenho feito. Através de músicas, de palavras, tenho sempre levado esperança, né? Eu sinto que hoje eu estou vivendo um processo novo dentro dessa jornada de esperança, mas vai ser sempre assim. Uma nova estação. Sempre levando às pessoas esperança. Esse é meu propósito de vida, essa é a minha verdade. De fato, você pode estar segura, amiga, você pode estar segura que está diante de uma mulher que tem esperança no coração, sabe? Tem 3 pilares, né, que sustentam aqueles que creem em Deus, de todos os dons, né? Paulo fala em 1 aos Coríntios, no capítulo 13. Parece que tudo mais vai, com o passar do tempo, a gente tá exatamente hoje, né, no dia da gravação desse podcast, num contexto de muita dor, de terremotos, de coisas muito difíceis, né, na humanidade, guerras, enfim. E quanto mais o tempo passar, mais esses 3 pilares vão sustentar, né, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que têm a marca de Cristo, a fé, a esperança e o amor, né? Amém. Então, eu tô alicerçada nesse tripé. Eu estou sentada, sabe, sobre essa base, né? E esperança, né? Estou levando esperança porque ela faz parte desse tripé nesses dias tão difíceis, onde o amor tem esfriado, onde as pessoas têm desacreditado. Jesus, ele sabia tanto disso que ele chega a perguntar aos discípulos, né? Quando o Filho do Homem voltar, vai achar fé na terra, né? E eu sempre respondo, vai, Senhor, vai encontrar uma mulher cheia de fé, cheia de esperança, cheia de amor. Você também vai ser encontrada cheia de fé, de esperança e de amor. E vocês que nos assistem, vocês que nos ouvem, também eu quero declarar, serão encontrados cheios de fé, de esperança, cheios de amor. Uau, eu acredito muito, amiga, que toda dificuldade revela uma oportunidade para nos tornarmos autoridade sobre aquela circunstância, sermos referência ali e sermos um modelo para que outras pessoas, exatamente como você falou, possam crer que elas realmente se agarrem à esperança, à fé e ao amor, porque elas vão vencer. Sim. No tempo de Deus, no momento que Deus estiver preparado, no coração dele, que há um alinhamento. E assim como eu creio nisso e sei que você levanta essa bandeira com muita verdade no seu coração de que realmente as pessoas continuem esperando, desejando, crendo que vai acontecer, porque isso é o que eu vejo, essa realidade na sua vida, no seu dia a dia, no seu coração. Mas eu creio que Deus vai lhe coroar, sim, que Deus vai te entregar o que você mais espera. Sim. E que naquele dia nós vamos nos alegrarmos, encher a nossa boca de riso ali, como Sara teve o privilégio de ter Isaac, né? Quando Deus pôde realizar esse desejo do coração dela e de Abraão. E eu creio que nós vamos nos alegrar muito e ali vai ser revelado. Uau, olha só, eu esperei um pouco mais que as outras pessoas, mas olha só o que Deus fez e eu vou me alegrar demais. Isso. Muito obrigada por esse tempo, uma alegria. Acaba não, gente. Acaba não. A gente vai ter que marcar mais vezes, né? Tem tanta coisa pra gente compartilhar, né, amiga? Tanta experiência, tanta coisa, é tão bom.
E isso é se encher do Espírito Santo, não é? As pessoas mistificam tanta coisa. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E, claro, pelo amor de Deus, não aqui. Seria loucura se eu desprezasse o valor do orar, do meditar na palavra, do meditar, do falar em línguas. Não é isso. Mas, como lá em Efésios, Paulo fala, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, né? Cantando hinos, salmos, cânticos espirituais, falando entre vós, testemunhando as coisas que Deus tem feito. Então, aqui, nessa mesa, né, como é importante a gente ter, né, pessoas que estão alinhadas com esse projeto de Deus na nossa vida, não é? Que elas creem como a gente, têm a fé que a gente tem. Gente, isso é tão importante, porque eu conheci Priscila e Priscila tem sempre buscado cooperar com esse projeto também de Deus na minha vida. Quantas vezes a gente já conversou sobre, Ana, como levar a visão da conferência para alcançar o maior número de pessoas? Quantas vezes você quis entrar na minha missão? Uau. Quantas vezes você quis cooperar com esse sonho de Deus na minha vida? Gente, tenham muito cuidado com as mesas nas quais vocês se sentam, com as pessoas com as quais vocês se aliançam, porque é isso, enquanto a gente está aqui, a gente está sendo cheio do Espírito Santo, eu quero cooperar na visão, no propósito de Deus para a sua vida. Você tem sempre buscado cooperar, sempre. Quantas vezes nós já nos reunimos para falar sobre isso? Eu creio que nós estaremos juntas, levando também esperança, sabe, para o maior número de pessoas, não só dentro da igreja brasileira, mas aqueles que nunca entrariam numa igreja. Então, é isso, a gente está aqui, gente, sendo cheio do Espírito Santo. Por isso que não dá nem vontade de parar. Não dá nem vontade de ir embora, né? É verdade. Muito obrigada, minha amiga. É sempre uma honra conversar com você. Eu aprendo demais e fico olhando assim, fico até quietinha, porque esse é meu jeito. Mas você, assim, olha, absorvendo todas as coisas, guardando no coração. Bem que Diego disse, olha, Priscila tá tão desenvolta, tão falante, gente. Mas crescendo cada vez. A sua história e cada capítulo dela acrescenta, cada vez que eu escuto, mais sabedoria, mais presença de Deus, mais poder do alto. E eu honro a unção que você carrega. E eu honro a sua. Honro o amor de Deus que você carrega. A simplicidade ali de que, poxa, gente, é muito simples se conectar com Deus. Deus está ali de braços abertos. Ele é o maior interessado de que você tenha conexão com Ele, porque Ele quer ser seu melhor amigo, mas você quer ser melhor amiga dele, sim, né? Sim. E muito bom estar aqui e poder compartilhar dessas nossas conversas sempre edificantes com outras mulheres, com outras pessoas que com certeza têm a possibilidade de abrir a porta ali e de ele entrar e sentar à mesa e cear com ele. Sim. Muito obrigada, te amo muito e sei que a gente vai repetir isso mais vezes. Eu também amo. Mais uma vez eu agradeço o teu convite. Eu quero profetizar, Pri, Amém. Que aqui nessa cadeira, aqui você vai receber pessoas de honra, pessoas tão importantes na nação, sabe? Eu tô falando aqui, não tô falando nem desse espaço geográfico, mas eu quero dizer que você vai se sentar à mesa com pessoas que têm muito para cooperar, têm muito o que ensinar, pessoas às quais você honra, quem você admira. Deus vai te surpreender tanto, você vai se maravilhar com as pessoas que Deus vai colocar diante de você para bater um papo, para conversar, para aprender, sabe? E a sua influência também será tão tamanha, sabe? Essas pessoas vão usufruir também da influência que Deus já tem te dado e vai crescer cada vez mais. Eu quero terminar essa minha participação. Enquanto você estava aqui finalizando, eu tive uma visão de um pódio, o terceiro, o segundo, o primeiro lugar. E eu vejo nessa visão, se você tem fé, creia comigo, Deus revela, Deus mostra coisas. E esse pódio, alguém derrubava as pessoas desse pódio, não é? Pessoas, uma mão tirava essas pessoas do terceiro, do segundo, do primeiro lugar e colocava outras pessoas, outros campeões, né? E você estava ali no primeiro lugar nesse pódio, né? Então, o que eu posso discernir,
porque foi agora uma coisa Amém. fresquíssima, né? O que eu posso discernir é que Deus está tirando do Brasil mulheres que estão em posição de destaque, mas que elas não têm nada a oferecer. Elas são pura hipocrisia. Elas estão nas redes sociais, elas têm uma capa de verdade, de sucesso, de fama, mas elas são ocas por dentro e elas estão fazendo com que o público delas, mulheres até de igreja, também estejam vazias, porque é um modelo de reprodução, sabe? Cada espécie reproduzindo a sua espécie. É isso que Deus fala a Ezequiel, lá no capítulo 47 de Ezequiel, que cada um vai reproduzir segundo a sua espécie. Então, tem muitas mulheres no Brasil em pódios, em lugares de influência, levantando troféus, mas elas estão num perigo terrível reproduzindo a espécie delas, que é oca, vazia, é mentira, é hipocrisia, é vazio, é solidão, é depressão, é morte, é insubmissão, é idolatria, é sensualidade, é lascívia. Sim. E Deus vai tirar essas mulheres desses pódios. Estou aqui sentindo o mover do Espírito. Deus vai tirar essas mulheres desses pódios, desses lugares de influência e vai colocar você, e vai colocar mulheres como você, que tem vida, que tem paz, tem alegria, tem verdade, tem família, tem a família segundo o padrão, modelo de Deus, sabe? Tem submissão, tem humildade, sabe? Tem lidado com orgulho, tem lutado contra o orgulho. Mulheres que são prósperas, inclusive financeiramente, sabe? Deus vai trocar esses pódios, vai colocar nesses lugares mulheres que têm vida e que vão reproduzir segundo a espécie delas. Então, vai ser levantado no Brasil uma geração de mulheres segundo a sua espécie, segundo a nossa espécie. Mulheres de fé, mulheres de esperança, mulheres cheias de amor, do amor de Deus. Não é um amor permissivo, mas um amor que cuida, um amor que confronta, um amor que corrige. Então, se prepare. Quem está num pódio é atleta. Amém. O atleta, o preparo dele não é fácil. Sim. Paulo fala sobre a preparação de um atleta. Deus está chamando você para um preparo, para você se preparar exaustivamente, porque para estar no pódio tem que ter uma preparação muito grande, mas o pódio está lá esperando você se preparar. Faça a sua parte. Que Deus vai colocar você no pódio para um propósito. Amém. Viu? Eu creio. E quero testificar o que você falou. Nem tava, né? Ih, gente, o podcast tá recomeçando. Começa de novo. Glória a Deus. Mas eu quero testificar que semana passada eu tive um sonho que alguém chegava para mim e dizia assim: essa pessoa só tem 3 dias. E eu acordei e eu não sabia quem era a pessoa, era como se eu ouvisse uma voz que dizia isso. E eu contei pro Diego: eu tive um sonho, acordei, repreendi. E ele falou: nossa, 3 dias, é domingo. E ele falou: que Deus livre essa pessoa, vamos orar, vamos, né? A revelação aconteceu, então vamos orar aqui, repreendendo e entender. E aí, quando foi segunda-feira que eu acordei, o Diego disse: amor, acabou de sair uma matéria que morreram 1.500 pessoas na Turquia. E eu lembrei do seu sonho. Uau. E hoje já são mais de 3.000 pessoas, infelizmente, muito triste, e temos que orar por eles ali. Mas ele falou: eu lembrei do seu sonho. E eu penso que Deus vai te levantar nas nações, como você falou, para revelar coisas no mundo através dos sonhos. Uau. E aí ele lembrou que ano passado, antes da guerra da Ucrânia, eu sonhei 3 dias com explosões, com aviões explodindo, com cidades explodindo, e pouco tempo depois foi anunciada a guerra da Ucrânia. Uau. E ele falou: você lembra que você teve aquele sonho e aconteceu com a Ucrânia e agora aconteceu na Turquia? Então, eu acredito que Deus vai te revelar coisas das nações. Uau. E aí eu falei: Diego, mas quem vai me ouvir? Uau. Eu falei ali: sim. De que adianta falar? Sim. Eu vou falar para quem? Qual o poder ali, né? Que a minha voz vai chegar aonde, né? Meu Deus. E ele falou: conversa com Deus, mas eu tenho certeza que Deus vai te mostrar.
E isso ficou ali no meu coração e eu disse, ai, Deus, me mostra, né? Me mostra o que o Senhor quer fazer. E hoje, quando você começou a falar, o Espírito Santo começou a me dizer, olha, lembra que você sonhou, lembra da Turquia, lembra da Ucrânia, lembra do que o Diego, seu marido, a autoridade sobre a sua vida falou e lembra da sua resposta. Então, agora eu estou respondendo a sua resposta. Eu vou fazer a sua voz ser ouvida. Meu Deus. Então, eu creio verdadeiramente que essa palavra vem do coração de Deus. Como ele vai fazer, aí não importa. E sobre a parte de se preparar e de atleta, também quero testificar e Vamos concordar, lá, porque nada disso eu tinha compartilhado com você. Verdade. Mas sobre atleta, há uma palavra que eu recebi há mais ou menos uns 7 anos atrás, ali numa nutricionista que não tinha nada a ver a respeito de profecia, né? Nada com relação a isso, mas eu lembro que levei todos os meus exames de sangue e aquela nutricionista examinou e falou, uau, Pri, você tem DNA de atleta. E aquela frase soou no meu coração assim, poxa, se eu tenho DNA de atleta, eu preciso me preparar, preciso me dedicar mais aos exercícios, mais ao esporte na visão ali de emagrecimento, de corpo, né? Meu Deus. E comecei a correr, a me cuidar mais, a fazer exercícios diariamente e comecei a entender que esse DNA de atleta ali, vinculado ao corpo, me fazia, todas as vezes que eu ia fazer exercício, enxergar aquilo como algo bom. E isso passou a ser minhas rotinas, né? Quem me acompanha sabe que isso é real, é verdade. É verdade. E hoje, quando você estava falando de atleta, meu Deus, Deus me disse, olha, lembra naquele dia que eu te falei assim, 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 você começou uma jornada a respeito do cuidado do corpo? Não era só sobre o corpo que eu estava falando, mas era sobre a sua dedicação, a disciplina que um atleta precisa ser, a diligência que um atleta precisa ter. Então, eu também enxergo e recebo e quero confirmar sobre isso aqui publicamente. Gente. Que Deus, né, que como eu enxergo como um lindo quebra-cabeças e que Deus vai fazendo isso nas nossas vidas e vai revelando e vai juntando e quando a gente menos espera o quebra-cabeça vai sendo transformado e a paisagem vai ampliando. E quero honrar e reconhecer você como um profeta na minha vida. Amém. Como Glória profeta a Deus, nessa glória a nação. E que isso realmente aconteça e que nós possamos celebrar juntas. Já é uma realidade na sua vida. Você já está vivendo isso. Amém. Que vidas sejam salvas, transformadas, porque o maior desejo do meu coração é que realmente pessoas encontrem como Jesus, como eu encontrei um dia e estava ali perdida, depressiva, e a minha vida não fazia sentido e tinha um grande buraco ali no meu coração. Sim. E Deus foi lá e transformou tudo, colocou as coisas no lugar, colocou flores, ornou ali, ornamentou, deixou tudo lindo. E hoje eu quero que outras pessoas possam viver isso verdadeiramente, porque é possível. Amém? Gente, sem palavras. Sem palavras. Muito obrigada. Amo você, minha amiga. Eu te amo. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Um beijo.